Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os amigos que estão aí também na sua casa, que Deus abençoe a cada um. Os irmãos já se assentaram, né? Não tem problema, irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E nessa oportunidade para falar um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente nosso pastor presidente, pastor Juvenil, também mandar um abraço para ele, né, também para a pastora Gersi, também o pastor Walter, Deus abençoe, pastor dessa igreja, e aos irmãos pela paciência de nos escutar alguns instantes. Meus queridos, eu estarei então falando sobre esse tema maravilhoso que o pastor propôs para toda a igreja, para nós, você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui. Nós estaremos falando então sobre fé e atitude, né, que é o tema que está sendo proposto a todos nós e com base aqui em Tiago. Nós continuaremos falando, né, na epístola de Tiago. Quero ler apenas, os irmãos que estão aqui dentro, pode ficar sentado mesmo, apenas o verso 26 do capítulo 2. Você, meu irmão que está aqui, podeis abrir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que nós vamos estar pensando com os irmãos aqui nessa noite, quando nós falamos sobre esse tema aqui de Tiago, fé e atitude, ou fé e obras, como o Tiago traz e apresenta para nós, parece que há certo conflito com o apóstolo Paulo. Muitos estudiosos, ao lerem Tiago e lerem Paulo, muitos, se fizerem uma leitura rasa do texto, aparentemente parece haver um conflito. E nós sabemos que não é assim, porque quando você vai entender o que cada um está propondo, fica claro na palavra de Deus a proposta de cada um dos autores bíblicos. Enquanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós sobre a base da salvação. O apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, não vem das obras, mas nós fomos salvos e chamados para a boa obra, é o que diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10, né, quando ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, levando-nos a boas obras. Então, a proposta do apóstolo Paulo é dizer para mim e para você, que a base da nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Essa é a base da nossa salvação. E já aqui o apóstolo Tiago, ele vem dizendo para mim e para você, que a evidência da nossa fé são as obras. Então, se você quiser realmente observar se você tem fé, é só você dar uma olhada nas suas obras, porque
Tiago vai dizer isso. Então, há esse aparente contraste entre os dois, mas fica claro que a proposta de um é dizer a base da salvação, e a proposta de outro é dizer para nós a evidência da fé, que é pelas obras que nós podemos ver a fé de uma pessoa. Amém? Então, é isso que é a proposta de uns. Então, em outras palavras, nós podemos dizer, se nós formos resumir em uma só palavra, nós podemos dizer que diante de Deus, nós nos posicionamos pela fé. Diante de Deus, nos posicionamos pela fé. E diante dos homens, nós nos posicionamos pelas obras. Então, aqui fica claro a proposta do próprio Jesus. Qual que é a proposta de Jesus? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, não inferior, não menor, pelo contrário, igual ao primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a proposta de Paulo é pela fé, nós nos relacionamos com Deus, e pelas obras nos relacionamos com os homens. Amém? Então, fica... Oi? Pelo fruto conhecereis a árvore, é o que está dizendo aqui o nosso pastor Wagner, que está aqui participando dessa terça-feira. Muito obrigado, pastor Walter, Wagner, e qualquer um dos irmãos pode estar participando, irmãos, perguntando, fazendo colocações e nos ajudando. Nós aqui somos apenas alguém que está aqui para somar, né, e para expor a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo da melhor maneira para ajudar a cada um de nós a crescermos na fé. Amém? Então, meus queridos, era isso que eu queria de início dizer aos irmãos, esse aparente contraste. Mas aqui agora nós vamos expor o capítulo 2 aqui de Tiago, e nesse estudo que eu apresento para os irmãos, eu separei em 3 partes, para ficar melhor a nossa compreensão deste capítulo 2 de Tiago. Eu separei aqui então, a fé sem atitude, que vai do verso 14 ao 20, e o versículo 26, fé sem atitude. Depois eu separei a fé com atitude, que eu deixei propositalmente em segundo lugar, a fé com atitude, porque é o tema, né, dessa proposta do nosso pastor, dirigente aqui da congregação, a fé com atitude que vai do verso 1 ao verso 13. E em terceiro lugar, para o nosso estudo, nós vamos ver 2 exemplos, aqui no capítulo 2, desta fé com atitude, apresentada por Tiago. Amém? Está aí nos versos 21 ao 25. Essa é a proposta, então, de estudo para esta noite, para os irmãos que estão aqui, você que está na sua casa. Nós vamos estar estudando dessa maneira, então, o capítulo 2, aqui do apóstolo Tiago, né? Amém? Então, eu quero começar com os irmãos nesse primeiro ponto, a fé sem atitude, né, do verso 14 ao 20 e o verso 26. Fé sem atitude. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, que a fé na vida cristã, ela é o fundamento para tudo, não é verdade? A Bíblia diz que o pecador é salvo pela fé, o justo vive pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que é feito sem fé é pecado. É isso que nós vemos aí, algumas coisas nas Escrituras sobre esse tema, fé. Mas o que é fé sem atitude? Que nós poderíamos aqui estar perguntando. E Tiago vai nos apresentar fé sem atitude. No verso 14 do capítulo 2, Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo?
Essa é uma pergunta aqui de Tiago. Então, nós poderíamos dizer, em primeiro lugar, que Tiago está dizendo aqui que uma fé sem atitude é uma fé sem piedade. Uma fé sem atitude é uma fé sem piedade, ou seja, uma fé sem prática. Uma fé sem prática. Então, é isso que Tiago, em primeiro momento, está apresentando aqui para nós. Aquela pessoa que diz, eu creio neste dogma, eu creio no cristianismo, no evangelho, na palavra, mas ele não pratica, não tem prática. A outra coisa que Tiago vai apresentar para nós, uma fé sem atitude, ela é uma fé intelectual. É isso que vai dizer aqui Tiago, para nós. Ele vai dizer assim para mim e para você, Tiago vai apresentar que é aquela pessoa que diz que acredita, que crê em Jesus, na Bíblia, na Escritura, mas ele acredita da mesma maneira que acredita, por exemplo, que existiu Sócrates, que existiu Platão, que existiu Paulo, o apóstolo Paulo, Então ele acredita em Jesus e na Bíblia, em toda a história que Jesus veio a esse mundo, viveu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele acredita nisso tudo, mas não tem prática. Então é uma fé apenas intelectual. É isso que está dizendo aqui para nós Tiago nesse primeiro momento. Aí Tiago, ele vai apresentar para nós, no verso 15 ao 17, ele apresenta uma ilustração através de comida. Ele vai dizer uma ilustração através de comida. Dá uma olhada aí, você que está com a sua Bíblia aberta, Ele vai dizer assim, se o irmão ou irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, Tiago, ele vai fazer essa relação aqui, de uma fé que não é generosa, que não tem prática, que não tem piedade, que é uma fé apenas intelectual, Ele vai dizer coisas básicas, para nós aqui, um discurso que é ineficiente, como diz no verso 17, a fé se não tiver obras, ela é morta em si mesma, não adianta eu dizer que tenho fé, e de repente alguém vem, me pede ajuda, e eu despeço essa pessoa de qualquer maneira, é isso que Tiago está dizendo aqui no primeiro momento. Mas não é só isso, Tiago também vai dizer para mim e para você, que uma fé sem atitude, ela é comparada à fé dos demônios. É isso que ele vai dizer no verso 19. Dá uma olhada comigo aí no verso 19, Tiago diz assim, tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios creem e estremecem. É isso que apresenta Tiago aqui para nós, que a fé sem atitude, ela pode ser comparada à fé que tem os demônios, mas a fé dos demônios, ela chega a ser um pouco mais avançada do que a fé de um intelectual. Por quê? Porque os demônios, eles não somente creem, mas eles também se estremecem, é isso que diz Tiago. Então você observa alguns elementos importantes numa crença de demônios. Eles creem pelo menos 4 coisas que talvez muitos crentes não acreditam. Por exemplo, você observa aqui que os demônios, eles acreditam num só Deus. Você vê que eles creem, que está no verso 19, creem em Deus de tal maneira que estremecem. Eles sabem que este Deus soberano que existe, ele é único. Tem muita gente que não acredita só num Deus único, que existe vários deuses, várias divindades. Mas aqui não é só isso. Tiago também diz que além dos demônios acreditarem que existe um Deus único,
Aqui, Tiago também vai dizer para mim e para você que os demônios, eles creem que Jesus é Deus. Isso vai estar registrado aonde? Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 11. Os irmãos querem, mas aí precisa ter o microfone, né? Para os irmãos ler. Marcos, capítulo 3, verso 11. Depois, quem está aí, só dá uma comparada aí na sua Bíblia. E os irmãos de casa talvez vai ter a projeção aí no seu computador ou no seu celular, mas ali você observa que os demônios se prostravam diante de Jesus e diziam que tu és o Filho de Deus. E muitos hoje, muitas seitas, muitas crenças, não acreditam na divindade de Jesus. Não acreditam na sua divindade. Os demônios acreditam que Jesus era o Filho de Deus, está lá em Marcos 3,11. Mas não é só isso. A Bíblia também vai revelar para nós que os demônios creem na existência do inferno. Está registrado lá em Lucas 8:31, naquela passagem muito conhecida de todos nós, irmãos, quando Jesus, ele expulsa ali os porcos dos endemoniados em Gadara. Os irmãos lembram que ali aqueles demônios, eles falaram, não nos mande, né, para o abismo, não nos lance no abismo. Então você observa que os demônios acreditam em inferno, e hoje, quem sabe, muitos que me ouvem, eu sei que os irmãos, os cristãos, não é assim, mas quem sabe muitos que possam chegar a esse vídeo, não acreditam na existência do inferno. Pensa, não, o homem faz por aqui, fica por aqui mesmo. Mas os demônios creem no inferno, que falam para Jesus, não me lance no abismo, e não é só isso. Você observa também que os demônios, eles creem que Jesus vai julgar toda a terra, ele é o supremo juiz. Na mesma passagem aí, que Jesus expulsa aqueles demônios dos porcos. Vocês lembram que aqueles demônios perguntaram para Jesus, por que você vieste nos encher o saco? Eu estou usando com as minhas palavras, por que você vieste nos incomodar antes do tempo? Ainda não é o dia do seu julgamento, do Senhor ser o supremo juiz? Então, é por isso que Tiago está dizendo que uma fé sem atitudes, muitas vezes, ela, além de ser intelectual, às vezes ela pode tomar até forma de ser uma fé onde os demônios colocam na mente de muitas pessoas a crença nesse tipo de coisa. Aí muita gente, como acredita em inferno, com medo do inferno, também se estremecem. Quando vê falar de Jesus, de Deus, de Bíblia, crê que estremece. Mas não tem aquele dizer, crê que estremece, mas não obedece. Não é verdade? Então é isso que Tiago está mostrando aqui para nós. Mas não é só isso. Tiago, além de dizer que uma fé sem atitude, né, ela é somente intelectual, ela é uma fé que pode ser comparada à fé dos demônios, ela é uma fé sem piedade. A gente vai observar também que Tiago, ele diz para nós, no verso 20, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Homem vão. Ou seja, aquele homem sem conteúdo, vazio, que não acredita no que fala, ele crê, está na mente apenas, no seu psique, no seu entendimento, mas ele não expressa como que aquilo foi para o coração. É isso que Tiago está dizendo, então é apenas discurso, e essa fé sem atitude, ela é uma fé incompleta, é isso que diz para nós aqui, Tiago. Mas Tiago não diz só isso, Tiago também, no último momento, ele vai dizer lá no verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem atitude é morta. Aqui no texto diz fé sem obras, mas o tema proposto pelo nosso pastor é uma fé e atitude. Então, uma fé sem atitude, ela é uma fé morta. É uma fé que não muda a vida de ninguém, que não transforma, é uma fé
que não preenche o seu vazio, é uma fé que você vai procurar ainda indagações, é uma fé que no momento das perseguições e na luta você não consegue ficar firme, perseverar em Deus. É uma fé realmente sem atitude, vazia, que, como diz aqui Tiago, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem atitude também é morta. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós podemos ver aqui Tiago explicando para nós. Mas não é só isso. Tiago também, ele vai apresentar para nós agora o oposto disso, a fé com atitudes. Do verso 1 ao verso 13. Aí Tiago vai dizer para nós que essa fé com atitude, ela é uma fé genuína, uma fé que produz frutos. Como eu disse aqui no início para os irmãos, são os 2 mandamentos do Senhor. A fé é o meu relacionamento com Deus. E a atitude ou obras, como é o caso que Tiago está apresentando para nós, as obras ao meu relacionamento com o meu próximo. Então, a partir do momento que eu digo que eu tenho fé e atitude, significa que eu tenho um bom relacionamento com Deus e eu tenho um bom relacionamento com o meu próximo. Essa é a fé genuína, é a fé salvífica, é a fé verdadeira. Amém, meus irmãos? Então é isso que Tiago está apresentando aqui, que quando nós temos uma fé com atitude, ela é uma fé de bons relacionamentos. Os nossos relacionamentos entre nós são relacionamentos bons, gostosos. É uma igreja que é boa de você participar. É uma igreja que é boa de você congregar nela. Porque é uma igreja, né, que Tiago vai citar aqui o exemplo. O exemplo que ele cita é bem simples, mas eu tenho certeza que todos os irmãos compreendem muito bem. Tiago vai dizer assim, que muitas vezes, imagine eu ser o líder de uma igreja, entrar alguém aqui na igreja, e talvez esse alguém que entrar aqui na igreja seja alguém que tenha dinheiro, tenha título, tenha popularidade, tenha fama, pastor Aldemiro, e aí eu desço aqui do púlpito, vou aí na porta, cumprimento ele, encaminho ele aqui para frente, trato ele com honrarias. Beleza, até aí tudo bem, né? A gente tem que tratar todo mundo com honrarias. Mas Tiago vai dizer que da mesma maneira, entrou alguém ali simples, humilde, pastor Aldemiro, alguém pobre, como diz Tiago aqui no texto, e aí eu falo, não, se ele quiser entrar aí, deixa entrar, senta lá no último banco, nem cito o nome dele aqui, não dou a mesma atenção que dei para aquela pessoa importante, com aquela pessoa do título. Então, essa é o primeiro ponto do relacionamento que Tiago está apresentando aqui para nós. A fé que tem atitude, ela é aquela fé que não tem acepção de pessoas, é aquela fé que trata tanto o pobre ou o rico da mesma maneira, que trata tanto aquele que tem curso como aquele que não tem da mesma maneira, tanto aquele que tem fama ou não tem, trata todas as pessoas da mesma maneira, porque o que nos constrange a viver a fé é o amor ao próximo. É isso que Tiago está dizendo aqui nesse primeiro momento. Aqui você vai ver aí do verso 1 ao verso 4. Mas depois Tiago, ele vai dizer uma segunda situação dos relacionamentos. A pastora Celestina, eu repito, Celestina, porque muita gente que está ali, talvez não ouviu, a pastora Celestina que está aqui também participando, ela diz que o modelo do mundo hoje, a pessoa é valorizada pelo que ela tem, pelas suas posses, pelos seus títulos,
Esse é o mundo secular que nós vivemos, é assim, o mundo é assim, mas aqui Tiago, ele vem na contramão da nossa cultura, da nossa sociedade e do nosso atual momento, dizendo que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E aí ele vai dizer em segundo momento que nós não podemos fazer, por quê? Porque Deus também não faz. É o que vai dizer aí Tiago, do verso 5 até o 7, né? Do 5 ao 7, Tiago vai dizer, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Pode ver, como diz a própria palavra de Deus, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele fez com que ao pobre fosse anunciado o evangelho de Deus. E se você olhar em toda a escritura sagrada, em toda a Bíblia, você vai observar que Deus, ele sempre chamou aquelas pessoas menos prováveis. Você vai observar que Davi, nem o seu pai acreditava nele. Você vai observar que Davi estava lá no pasto com as ovelhas, cuidando das ovelhas. Mas nem o seu pai acreditava que ele pudesse ser alguém ungido como rei. Mas Deus, no entanto, não vê como homem. Deus escolhe as coisas humildes e que não são. Você observa em toda a história, genealogia, tanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, as mulheres eram estéreis. Quem sabe naquela cultura eram mulheres que não tinham valor para aquela sociedade. No entanto, o Senhor falou, é destas que não são, é que eu faço as que são, é das que ninguém dá nada, é que eu levanto. E nessa noite, tanto nós que estamos aqui, irmãos, como você que está aí do outro lado, talvez você me escute agora, e talvez você pense, ninguém me vê, ninguém está me vendo, eu não tenho nada de mim mesmo, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é aquele Deus que não faz acepção de pessoas. Deus está olhando para você da maneira que você é, da forma que você é, e quando Ele chama, Ele nos chama, porque Ele conhece o nosso coração, e aonde você estiver, continue sabendo que Deus está te vendo, e Ele te chama, e já te chamou, porque hoje você é um servo e uma serva de Jesus Cristo, amém? Mas não é só isso, Tiago também, em terceiro momento, ele diz que uma fé com atitude, está no verso 8 ao 11, ele vai dizer que uma fé com atitude é uma fé que obedece à lei régia, à lei maior, à lei mestre. Qual que é a lei maior, a lei mestre? A lei que eu já citei aqui, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é uma lei que Tiago apresenta. E Tiago, ele apresenta essa lei, os irmãos sabem, que amar o próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte entre os judeus, porque os judeus, eles faziam acepção de pessoas e eles se achavam superior aos outros. Os judeus, eles se achavam melhor do que outras pessoas. É por isso que o próprio Jesus Cristo, quando ele escreve o Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 5, o verso 43, até o versículo 48, fazendo ali o fechamento do capítulo 5 do Sermão da Montanha. Por isso que Jesus, ele diz justamente esse segundo mandamento, que era onde os judeus estavam errando. Por quê? Porque, como ali diz o próprio Jesus, no verso 44 do capítulo 5 de Mateus, vocês estão interpretando a lei do Senhor de forma errada. E Jesus então faz uma boa interpretação ali
no verso 44 do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz assim: olha, vocês devem amar os vossos inimigos, mesmo aqueles que falam mal de vocês, que não querem o bem de vocês. Amém? É o que está lá. Vamos ler o texto então, Mateus 5, como Jesus falou, Mateus 5, verso 44, diz assim a palavra de Deus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E o verso 45, Jesus fala por que nós temos que fazer isso: para que sejais filhos do Deus Pai que está nos céus. Por quê? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É isso que Jesus está explicando então desse segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo, porque os judeus interpretavam que o próximo deles era apenas os próprios judeus, era o seu próximo. Então veja que eles já estavam fazendo acepção. E não era só isso, apenas os judeus, mas eles achavam que também, que eles acrescentaram, de Jesus no verso 43, lá de Mateus 5, eles acrescentaram que vocês têm que aborrecer os vossos inimigos. Mas Jesus diz para eles naquele momento: vocês interpretaram tão errado a lei, que na lei não existe aborrecer os vossos inimigos, e vocês acrescentaram algo que não tem na lei. Essa lei citada por Jesus aqui está lá em Levítico, lá em Levítico, onde Jesus faz a citação da lei, dizendo, vamos ler também esse texto, irmãos, para não ficar apenas nas nossas palavras, que às vezes eu vou falando aqui, e a gente não lê, mas vamos dar uma olhada lá, Levítico, capítulo 19, verso 18, diz assim: não te vingarás, e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amém? Mas lá, em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus falou que eles acrescentaram, dizendo que tinham que aborrecer os inimigos, ou seja, odiar os inimigos. Em nenhum momento na lei, no Antigo Testamento, está escrito que tinha que odiar os inimigos. Na Bíblia não tem esse texto, mas os judeus acrescentaram esse texto. Então Jesus, ele vem de uma maneira correta, dizendo: olha, primeiro vocês estão fazendo acepção de pessoas, achando que o próximo de vocês é só os judeus. Mas eles chegaram a tal ponto que nem os judeus eram o próximo deles. Tanto é que Jesus, para corrigir isso, ele tem que citar aquela parábola lá em Lucas, do bom samaritano. Ele tem que dizer assim, porque ali o doutor da lei falou assim: mas diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Esse a mim mesmo eles até excluiu da lei, Porque quando fala que eu tenho que amar como a mim mesmo, porque a Bíblia, irmãos, ela manda duas coisas para nós: amar a Deus e amar o próximo. Mas a Bíblia não manda nós amarmos a nós mesmos. A Bíblia não manda nós amarmos a nós mesmos. Por quê? Porque de natureza nós já nascemos amantes de nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo também ele escreve dizendo assim, que nós precisamos ter cada um dos nossos irmãos superior a nós mesmos. Por quê? Não se preocupe cada um com o que é seu, mas se preocupe com o que é dos outros. Nós temos a tendência de preocupar, pastor Odemir, apenas com aquilo que é nosso. Por quê? Porque nós nos amamos. Aí nós queremos apenas ver a nossa parte, ver aquilo que é referente a nós.
mas aquilo que é referente ao nosso irmão, nós ignoramos. É por isso que Jesus aqui, ele escreve em Mateus, e aqui Tiago está repetindo para nós, uma fé com atitude, ela precisa amar o próximo como a nós mesmos. Mas não é amar somente de boca, como nós vimos aqui, que até os demônios fazem, mas é amar na prática. É dizer que ama e se preocupar com as preocupações do pastor Aldemiro. É dizer que ama e se preocupar com a situação da pastora Celestina. É dizer que ama e na prática se preocupar com o pastor Aneir, que está aqui falando com você, com a vida dele, o que ele faz, aonde ele está, com o que ele trabalha. É dizer que ama e na prática amar de verdade. Isso é fé com atitude. Uma fé que ama e faz boas obras, tendo piedade, estendendo a mão para o necessitado, mas é uma fé também que quando os nossos inimigos, aqueles que falam, quem são os nossos inimigos, Celestina? Aqueles que falam mal de você, aqueles que não vai com a tua cara, porque nós temos, irmãos, até mesmo no meio da igreja, não era para ter, mas temos até mesmo no nosso meio. Temos por quê? Por causa do pecado. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus para chegarmos a ser cidadão perfeito. Tanto é que lá em Mateus capítulo 5, Jesus termina o capítulo 5 dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Este é o objetivo do Evangelho, chegarmos à perfeição. Então estamos aqui no meio da igreja e muita gente está ainda caminhando à perfeição. Não é perfeito ainda. Então tem muita gente que talvez não vai com a minha cara, não vai com a sua cara, não vai com o seu jeito. E tem muita gente que fala mal de você, e tem muita gente que não te quer bem, e tem essa disposição em relação a você, de não te querer bem, e tem essa disposição de te prejudicar, como diz aí no mundo, até de puxar o seu tapete. Mas Jesus diz o seguinte: o que nós temos que fazer para com essas pessoas? Além de amá-las, a Bíblia ordena para mim e para você, é um imperativo, nós precisamos orar por essas pessoas, que não nos querem bem, que não vai com a nossa cara, que fala mal de nós. Nós precisamos orar por eles. Para quê? Para no mínimo 3 coisas possam acontecer na vida dessas pessoas que não gostam de nós. Primeiro, para que aqueles que querem mal, Deus possa os perdoar. Não foi isso que Jesus fez lá na cruz? Quando o mataram, Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, aquele que quer puxar o seu tapete, aquele que fala mal de você, aquele que não vai com a tua cara, aquele, meu irmão, que quer te derrubar, aquele que não te abençoa, ore por ele, para que ele possa ser perdoado em primeiro lugar. Mas não é só isso, aqui também a palavra de Deus nos mostra que nós temos que orar para que possa, então, essa relação ser restabelecida de maneira perfeita. Esse irmão que não gosta de você, que Deus possa mudar a disposição do coração dele, porque a Bíblia diz que o amor, ele apaga multidão de pecados. Mas que pecados é esse? Esse pecado, irmão, de não querer bem do próximo, porque a Bíblia manda que aquele que tem fé tem que ter atitude. Qual que é a atitude? Amar o próximo. E quem é o meu próximo? Pode ser até aquele que não gosta de mim. Eu tenho que amá-lo, para que Deus, quem sabe, mude a disposição do seu coração e Ele possa agora olhar para você com outros olhos. Mas não é só isso, quem sabe, irmãos, também nós possamos orar para que Deus possa, então, o salvá-lo e corrigi-lo do seu proceder.
Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quem é o beneficiado? Eu mesmo. Vocês lembram de Jó? Jó, ele foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. E ser amigo de Jó, aqueles amigos de Jó, era melhor ter inimigo, né, Mirão? Porque aqueles amigos de Jó o acusaram, o achincalharam, e na hora que Jó mais precisou, não tinha amizade ali. Era realmente uma inimizade. Mas, no entanto, Jó orou por eles e Deus reverteu o quadro. Então, eu quero dizer, tanto para os irmãos que estão aqui, como para aqueles que me ouvem, quando nós tivermos alguém que pise no nosso calo, vamos amá-lo, vamos orar por ele, porque você é o maior beneficiado dessa história. Amém? Amém, meus irmãos? Eu preciso aqui, então, ir para o final. Eu preciso caminhar para o final, né? Essa última parte, Tiago capítulo 2, ele vai até o verso, Tiago 2:8, ao 10, do 8 ao 11, né, ele fala sobre esse, Tiago 2, do 8 ao 11, ele fala desse segundo mandamento, e depois, então, Tiago conclui no verso 12 e 13, dizendo assim: assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Como nós cristãos seremos julgados então? Você quer saber se a fé de alguém é verdadeira? A sua fé, não vamos falar de alguém, porque nós temos que julgar a nós mesmos. Não é isso que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 11? Portanto, cada um julgue a si mesmo e depois toma e beba do cálice. Julgar a nós mesmos é nós olhar se realmente o sacrifício de Cristo é eficaz na minha vida e se a fé a qual eu tomo posse do sacrifício de Cristo, que é pela graça mediante a fé, se a minha fé é verdadeira, os meus relacionamentos precisam ser o quê? Curados. Eu não posso olhar para o meu pastor Walter e pensar que ele quer o meu mal, que ele quer o meu bem. Se por acaso passar algo no meu coração ao olhar para o meu próximo, que ele me olha de rabo de olho, eu preciso amá-lo e orar por ele. Amém? Quando eu amo ele, quando eu não faço acepção de pessoas, eu então começo a ter a minha fé aprovada, e a fé aprovada é a fé que tem atitude, e a fé com atitude é a fé da qual nós seremos julgados, porque a fé com atitude, ela gera o que, irmãos? Como diz o último versículo, misericórdia. E quando nós tratamos as pessoas com misericórdia nos nossos relacionamentos, lá naquele dia, eu não mereço o céu, eu não mereço estar ao lado de Jesus. Mas ele vai dizer: vinde, entrai no gozo do teu Senhor, porque você exerceu a misericórdia, e é isto que é fé, uma fé verdadeira, uma fé com atitude. Amém? Quantos aqui nessa noite têm esta fé em nome de Jesus? Levante a tua mão e diga: Deus, é por aí que eu quero caminhar. Amém, meus irmãos? É isso que diz Tiago aqui para nós, nos apresenta. Aí eu encerro então com os dois exemplos que Tiago diz no capítulo 2, Tiago apresenta dois exemplos. O primeiro exemplo de Abraão. Ele diz que Abraão, ele foi chamado a apresentar o seu filho naquele sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão levou o seu filho crendo na palavra e na ordem de Deus. Mas ele apenas creu? Não, ele também obedeceu. Então aqui Tiago está dizendo que a fé de Abraão, ela foi verdadeira e aprovada, porque ele creu e obedeceu. Amém? A fé do crente, ela é aprovada quando ele crê e obedece os mandamentos. Jesus falou: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos.
Eu irei a ele, eu e o Pai, e nos manifestaremos a ele. Amém? Quantos querem a manifestação de Deus aí na tua vida? Creia, que é o tema que o pastor apresentou. Fé e atitude. Essa é a fé verdadeira que vence o mundo. Amém, meus irmãos? Amém? E a segunda personagem apresentada por Tiago é Raabe. Todo mundo conhece a história dessa mulher, uma mulher prostituta que vivia ali em Jericó. E os irmãos lembram que aqueles espias chegaram ali em Jericó para espiar a terra. E aqueles espias, Celestino, eles foram num lugar público pensando assim, ninguém vai nos notar. Mas você já viu em cidadezinha pequena, o outro não notar o outro? Mesmo que Jericó era grandinha, mas até aqui em Goiânia a gente vê uma pessoa, depois a gente vê de novo, a gente conhece, né? E aí aqueles homens viram, então, aqueles espias. E alguém disse, foram lá para a casa de Raabe. Aqueles homens foram atrás, então, dos espias e chegou lá em Raabe e falou, cadê os espias que vieram espiar a terra? Raabe falou assim, não, eles vieram aqui realmente, mas já foram embora. Mas Raabe tinha pegado eles e colocado em cima do telhado. Amém? E quando nós vemos Raabe colocando espias em cima do telhado, em cima do muro, o telhado naquela época era em cima do muro, né? As casas era diferente de hoje. Então, assim, os lugares mais acima é como se fosse a laje. Então, era um muro, uma espécie de muro. Então, colocaram ele em cima do muro, ali. E quando nós falamos em ficar em cima do muro, nos lembra como que estava a vida de Raabe. Até aquele momento, Raabe estava vivendo em cima do muro. Por quê? Era uma mulher que estava ouvindo falar de Deus, do Deus de Israel, do Deus que era com Israel. Ela ouvia falar dos milagres, do Deus que livrou o povo de Israel do Egito, do Deus que fez o povo atravessar o mar, do Deus que deu vitória para Israel. Ela ouviu falar desses milagres. Ela creu nisso, porque a fé vem pelo ouvir. Então veja que ela já estava ouvindo falar. Ela creu, mas ela ainda não tinha o que, irmãos? Atitude. Por quê? Porque ela ouvia falar, mas ela ainda vivia numa vida de prostituição. E nesta noite, tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão me ouvindo, quem sabe você está aí do outro lado ou está aqui, quem sabe nós também estamos vindo na igreja, estamos ouvindo a palavra, e quem sabe até temos fé, uma fé que foi mostrada aqui por Tiago, de acreditar na Bíblia, de acreditar até como os demônios, até estremecemos e temos medo do diabo, mas é uma fé que ainda não é prática na nossa vida, é uma fé que ainda não abandonou os pecados, é uma fé que ainda não abandonou a vida velha. Mas nessa noite, você aonde estiver me ouvindo, eu quero convidar você, assim como Raabe, ela teve a oportunidade de ter uma fé e uma oportunidade de abandonar, né, uma vida sem prática e ter atitude diante de Deus. Nesta noite eu quero convidar você, aonde você estiver, se está aqui ou se está em sua casa, a que você tenha fé, mas você tenha prática, que você ame o seu irmão, que você não faça acepção de pessoas, que realmente você ajude o próximo, estende as mãos, que você na igreja possa cooperar na igreja, cooperar com o seu pastor, cooperar aqui naquilo que é pedido, nos trabalhos, nas ofertas, cooperar nas cestas básicas, cooperar com as suas mãos, com os seus talentos, que você possa, a partir de hoje, não apenas dizer que crê, mas possa ser um praticante da fé em Jesus, como Raabe um dia fez. Eu louvo a Deus, porque Raabe tinha tanta fé, que parece ter mais fé do que os espias.
Eu parece que vejo Raabe pregando para aqueles espias, dizendo assim: olha, eu sei que vocês vão vir aqui em Jericó e vocês vão derrubar tudo. Vocês vão derrubar as muralhas. E aí eu queria que vocês lembrassem de mim, porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Ela tinha mais fé do que os espias. Quantos que não lembram daqueles 12 espias? Era 12 que Moisés mandou, e quantos que duvidaram? 10. Apenas 2 acreditaram. Amém? Então até os espias, diz ali que a maioria da população de Israel não acreditou que Deus pudesse dar a vitória. Mas Raabe, uma prostituta, ela creu que Deus poderia dar a vitória na vida dela e na vida da família. Ela não queria apenas ouvir falar do milagre na vida do povo de Israel, ela queria viver o milagre, ela queria que o milagre fosse na vida dela. Meus irmãos, e quantos de nós, quem sabe, também não estamos apenas ouvindo os pregadores pregarem, o pastor pregar, ouvir o nosso vizinho falando do milagre na vida dele. Quem sabe você que está me ouvindo, seu filho está passando na faculdade, ou quem sabe o filho do seu vizinho passa na faculdade, ou quem sabe o marido da sua vizinha está tendo um bônus salarial, ou quem sabe a saúde lá na casa do vizinho vai de vento em polpa, ou quem sabe você olha para o lado, para a casa do vizinho, mesmo que tem tribulações, tem lutas, tem angústias, mas aquele vizinho, você olha para ele, ele está sempre rindo, ele está sempre alegre, mesmo em tribulações, mesmo em lutas, mesmo sem saúde, mesmo sem dinheiro, mesmo assim, ele vai dizendo que Deus é o seu Senhor, e acredita na salvação, porque tem uma alegria indizível da salvação na sua vida. E talvez você vê todo mundo do lado vivendo o milagre, mas você não experimentou o milagre. Mas nesta noite eu quero convidar você a viver o milagre na sua vida, porque chegou um dia na vida de Raabe que ela disse: eu não quero apenas ouvir falar dos milagres, eu quero ver o milagre na minha casa e na minha família. Louvado seja Deus, amém? E os espias então falaram para ela aproveitou a oportunidade, e os espias falaram para ela: então, quando nós viermos aqui em Jericó, você não saia da sua casa, você fique aqui, porque é nós que viremos te buscar. E a fé dela foi provada. Por quê? Porque Israel entrou ali em Jericó, as muralhas caíram, e de repente você imagine comigo, os irmãos que estão aqui, você que está aí do outro lado, imagine comigo, Raabe está lá na casa dela, as muralhas de Jericó, porque Israel deu 7 voltas em Jericó para as muralhas caírem. Imagine, meus irmãos, que de repente as muralhas caindo de um lado e de outro. A família de Raabe olhava para Raabe e falava: olha, caiu o muro do vizinho, caiu o muro mais à frente, vamos cascar daqui, porque o próximo muro a cair é o muro da nossa casa. Mas Raabe falou o que para a sua família? Não, a palavra dos homens de Deus foi para que nós ficássemos aqui, porque era eles que vinham nos buscar. Raabe, ela então aguardou a palavra de Deus. Nesta noite, aonde você estiver, eu quero convidar você a não somente crer, mas a fé, ela precisa ter atitude, você precisa dar a sua cabeça a prêmio. Foi isso que Raabe fez. Ela falou: por mais que os muros caiam, mas eu ficarei firme na palavra de Deus. Amém? Na palavra dos homens de Deus. Portanto, meus irmãos, é isso que Tiago está apresentando aqui para nós. Raabe teve uma fé que não foi apenas de palavras, mas foi uma fé verdadeira, uma fé que realmente teve prática daquilo que ela acreditava. E é isso que o pastor propôs para nós nessa terça-feira, para a igreja que está aqui e para você que está nos ouvindo nesta noite. Amém? Eu quero pedir aos irmãos para nós ficarmos sobre os pés, nós vamos orar nesse momento. Amém, irmãos? Portanto, fé sem atitude seria a mesma coisa de fé em cima do muro. Raabe teve que sair de cima do muro e tomar a atitude de dar a sua cabeça a prêmio. Você onde estiver, meu irmão que está me ouvindo, e você que está aí do outro lado,
é hora de você também sair do muro. É hora de você ser um cristão que tenha misericórdia das pessoas. Porque Tiago diz que nós temos que exercer misericórdia, o nosso juízo vai ser pela misericórdia. Vocês já prestaram atenção na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O crente hoje é julgado. O nosso julgamento, se nós vamos para o céu, está acontecendo neste momento, pastor Aldemiro. Como que eu sei, pastor, que eu vou para o céu, que eu não vou para o céu? Tiago mostra, quando a minha fé tem atitude, ela é uma fé que tem obras, portanto é uma fé verdadeira. Agora, quando a minha fé não tem atitude, de repente, eu só gosto daqueles que gostam de mim. Não, eu gosto do pastor Alberci, porque o pastor Alberci é meu amigo, mas a Celestina eu não vou com a cara dela não, ela não gosta muito de mim, não vou com a cara dela não, deixa ela lá de lado. O meu juízo está acontecendo agora, e a minha fé está em xeque, está em jogo, o meu relacionamento com a Celestina está quebrado, e quem está perdendo sou eu. Por que eu estou perdendo? Aleluias, estou perdendo a minha salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé, mas é uma fé com atitude, uma fé que tenha obras, uma fé verdadeira. Rimanai de candalamachúrias, aonde você estiver, e você, meu irmão que está aqui, eu convido você a levantar as tuas mãos, e se você lembrar de alguém que tem algo contra você, nesta noite, se você tiver a oportunidade, você vai ligar para ele e falar: meu irmão, me perdoa. Ou quem sabe ele não olha muito bem para você, te olha de rabo de olho, ou ficou aquela rixa, aquela coisinha pequena. Não interessa o que foi, meu irmão, você vai ligar, se você quer ir para o céu, a fé é provada quando ela tem atitude. Pastor, mas a salvação não é pela graça mediante a fé? É, mediante a fé, mas uma fé manca, uma fé, como diz, ineficaz, né? Como diz aqui, inoperante, o Tiago, né? Tiago usa a palavra inoperante. Uma fé inoperante, ela não pega aquilo que Deus dá, que é a graça. Uma fé inoperante, ela é ineficaz. Mas nessa noite, em nome de Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento, igual ao primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Muitos querem amar a Deus, mas não querem amar o próximo. Mas nesta noite eu te convido, aonde você estiver, a você se arrepender, pedindo perdão dos seus pecados, mas você ir nessa pessoa que você está com relacionamento ferido e se reconciliar com ele, para que a sua fé tenha atitude e possa chegar ao trono de Deus e receba o perdão do Senhor, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Vamos orar e eu passo já para o nosso pastor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, aqueles que estão aqui, a minha vida, meu Pai, Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, de tudo que deve guardar, que possamos guardar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, o diabo quer destruir relacionamentos, porque ele sabe que ele vai ganhar por aí, ele sabe que ele vai ganhar, meu Deus, quando nós nos intrigarmos entre nós mesmos, quando nós tivermos os nossos beicinhos uns com os outros, a nossa fé é inoperante, a nossa fé é sem atitude, a nossa fé não é verdadeira. Mas nesta noite, papai, tanto eu, os que estão aqui e os que me ouvem, vai de encontro, meu Pai, gera arrependimento, Senhor, em nossos corações, e todos aqueles que ferimos ou que nos feriu, que nós possamos ir até eles e pedir perdão, porque hoje o Senhor nos julga, e que nós possamos observar a Tua palavra, para nós não pecarmos contra o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Walter, muito obrigado, espero que seja isso mesmo que o Senhor tinha no coração. Que Deus abençoe, viu? Os irmãos podem assentar?
Só mais 5 minutinhos. Gostei aqui que o pastor Aneir falou, né, a palavra lá do trono, né, do céu. A fé, a alegria, a ousadia, a coragem, indizível. Indizível. Muito importante. Nós precisamos ter a fé com uma atitude, né? Nós, quando oramos, abençoamos alguém, né, para que seja suprida, seja o que for necessidade, nós precisamos ser esse veículo de bênção também. Deus abençoe só ora, não. Nós temos que ter esse compromisso. A fé, ela precisa ter a prática e como a sua companheira, como a sua aliada ali. Eu tenho fé, mas eu não tenho a atitude, então a fé precisa ser aliada à atitude, como companheira. É uma fé, né, de obediência, a fé de resiliência, né, uma fé forte, né, de suprir, né, dar a volta para cima. É isso que nós precisamos exercitar. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus que aqui nós temos irmãos que têm um coração abençoado. Agradeço os irmãos que, de uma forma ou de outra, têm cooperado em ofertas, dízimos, também no nosso celeiro. E por falar no nosso celeiro, eu quero lançar aqui uma notícia, também uma proposta. Aqueles que têm a necessidade a cesta básica, os irmãos, você que está aí nos assistindo, sabe de alguém, pode nos comunicar, e a gente, preferencialmente, a gente vai distribuir essas cestas no domingo, pela Escola Bíblica Dominical. Nós temos obreiros aqui, pastores aqui, né? Nós temos presbíteros aqui, todos eles vão envolver, né, nesse trabalho, é uma atitude para a gente, aqueles irmãos que têm essa necessidade, não tenha nenhuma inibição, procure, seja quem for aqui da igreja, fala com o pastor, com qualquer um que você quiser falar. E nós vamos dar prioridade na distribuição dessas cestas básicas. Nós já montamos algumas cestas ali, e os irmãos que nos assistem e os que estão presentes aqui, porventura alguém que tenha necessidade aqui da sede local, nos indica aí para que venha, né, participar da Escola Bíblica Dominical, e também a gente está à disposição, a gente vai lá levar, e estamos aqui nessa função desse trabalho e esse empenho, essa fé, né, de atitude, como companheira, ter atitude, e a igreja precisa mais do que nunca isso. Encerrando aqui, quero deixar um aviso para os irmãos, já conversei ali com Eliabe, eu não entrei na mídia aí para saber, mas já está confirmado, nós vamos ter nossas atividades permitidas, com 30%, os irmãos que nos assistem, nós estamos atendendo aqui o protocolo, nós vamos colocar as faixas aqui novamente, né, e nós, para não ficar como na ceia, temos irmãos que ficaram muito perto, então nós temos espaço. Então, não deixe de vir participar do ensino, da Escola Bíblica Dominical, a quinta-feira, a vitória para a sua vida, a bênção para a sua vida, pastor Joel vai estar aqui, vai ter um pregador e vai começar uma nova campanha. Convido todos da igreja a virem participar, tá? Aqueles que tiver à disposição, venha, não deixa de vir receber a sua bênção. Peço, irmãos, coloquem sobre os seus pés, você que está na sua casa, Deus abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Não, irmãos, minutinho, volta de novo aí, vamos cantar um louvor aqui, oferta, perdão, eu esqueci. Nós vamos, chama aqui a missionária, o Eliabe, a Celestina, vamos fazer um louvor, por mais 2, 3 minutos, nós estaremos encerrando. A presença de cada um dos irmãos que estão aqui, Deus abençoe, guarda seu lar, os umbrais da porta lá do seu lar, né, esteja o anjo do Senhor guardando a entrada e a saída, né, que Deus possa abençoar. Está aí o recado, não deixe de vir participar da IBD, da Quinta da Vitória, nós temos uma oração coletiva, né, em casa, pela madrugada, nós vamos lançar a mídia aí, nós temos hoje uma oração o departamento de intercessão da igreja, né, a partir aí de 0h, ou desse momento agora, quem tiver à disposição aí, ore, busque o Senhor, interceda por essa nação, pelo nosso Congresso Nacional, pelo nosso presidente, irmãos. Vamos interceder, vamos orar. (299) Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obedecer.
a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Os irmãos coloquem sobre os seus pés. Quero chamar aqui o pastor Alberci. Ele vai estar orando e a bênção apostólica também. E também vamos orar pela vida dele, né? Vai fazer um procedimento cirúrgico amanhã. E para que Deus, né, esteja ali acompanhando, como sempre tenho acompanhado, dando todo o que for necessário, procedimento, médico, medicação, os auxiliares, os técnicos ali. Vai transcorrer tudo bem, em nome de Jesus. Nós colocamos no grupo aí da igreja, você que nos assiste, os irmãos que estão aqui, o pai do Fabrício, que era lá de Cristianópolis, está lá na Regional 9, o pai dele, né, foi internado logo agora na parte da tarde. Eu encontrava aqui na casa do meu pai na parte da tarde, vim resolver uma situação com ele, e aí ele estava me passando uma mensagem, a gente até gravou o pastor presidente, né, e vamos orar por ele, também a tia dele, né, o pai foi para a UTI, está entubado, a tia parece que da mesma forma, e outros tantos que estão aí. Vamos orar para que Deus possa abreviar essa situação, para que Deus possa estar com as mãos estendidas, como sempre esteve e sempre estará. Pedir a bênção, né, ao pastor Alberci, que é pastor local aqui conosco, aqui na sede, e vai proceder tudo bem, Deus vai, né, já está na providência, amém? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, te bendizer. Queremos te agradecer, Senhor, por este culto nesta noite, por esta palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Intercedemos, Pai da glória, pela fé, pelo pai do irmão Fabrício, por todos aqueles, Senhor, que estão acometidos de enfermidade, Senhor, que estão necessitando de uma intervenção. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor leve a cura, a bênção, e que a bênção do Senhor abundantemente esteja alcançando cada vida necessitada, Senhor, nas UTIs, nas enfermarias, nos lares, aonde quer que esteja, como tua igreja, nós agora, Senhor, ministramos esta bênção em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.